Olá, pessoal. Estamos aguardando a doutora Sandra para a live de hoje, que o tema interessa a todas as mulheres, porque a maioria das mulheres tem problema de emagrecimento, obesidade, constipação intestinal. Então, é um tema que interessa a todos, porque a maioria das mulheres não conseguem. Deixa eu já. Doutora Sandra Nogueira. Pronto. Ela já entrou. Pronto. Ela já está entrando. Entrar ao vivo. Mulheres não conseguem emagrecer, tem problema de constipação intestinal e não consegue resultado. É isso que a doutora Sandra vai explicar hoje. Olá, doutora Sandra! Olá! Olá, boa noite! Boa noite! Um prazer muito grande recebê-la aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Enquanto isso, eu vou explicar. Ótimo. Enquanto isso, eu vou te apresentar, porque eu sou sua paciente e você também é minha paciente. Então, vai ser muito legal falar da nossa experiência, né? Como é que você consegue ajudar tantas mulheres que têm problema de obesidade, constipação, inchadas, né? E as mulheres não conseguem esse resultado. Por quê? É esse o motivo da live de hoje. Você vai falar o que acontece ao nível de intestino e eu vou falar o quanto que as cicatrizes na região do abdômen vai interferir nesse processo. Então, E todo mundo tem uma cicatriz na região da barriga, né? É sobre isso que a gente vai falar. E antes de começar, vou apresentar a doutora Sandra, que ela é nutricionista e colonterapeuta. E eu sou dentista, odontóloga neurofocal e que hoje eu dou aulas de terapia neural. E é um assunto que interessa para todos. E eu e a doutora Sandra, a gente trabalha em conjunto com os pacientes. Então, os nossos pacientes se beneficiam muito, não só da terapia neural que eu faço, mas como a colonterapia que a doutora Sandra faz. Então, eu gostaria, doutora Sandra, que você falasse um pouquinho do seu processo com a colonterapia. Boa noite para todos, que bom que tem bastante pessoas aqui, né, querendo saber um pouquinho mais dessas duas terapias tão maravilhosas, né, e que juntas faz uma coisa melhor ainda, né. Vou contar um pouquinho da minha história, né, como que eu cheguei na colonterapia. Me formei há 40 anos, em 1982, e sempre fui atrás de terapias novas, de alimentação, de, né, tudo que é novidade na área da saúde, a gente sempre está bisbilhotando, né? E aí eu fui fazer um curso de iridologia, era um fim de semana. Falei, bom, deixa eu conhecer um pouquinho o que é a iridologia. Aí o professor era um indiano e ele começou a falar sobre a iridologia. O Bernard Jensen, na época, era o pai da iridologia, em 82, e há 30 anos ele já fazia iridologia. Então, desde 1950, ele via a íris, né, onde é o colorido dos nossos olhos, e ali tem cada lugar ali da íris é um órgão, e ali tem vários sinais que a gente vai determinando se está inflamado, se está degenerado, falando de uma maneira geral, né? E aí achei muito interessante, falei, puxa, a íris mostra, né, tanta coisa do nosso organismo. E o Bernard Jensen, que era o pai na época da iridologia, olhava a íris,
dava fitoterapia, fazia essa limpeza intestinal na pessoa, primeira coisa, né? Fazia essa limpeza no intestino, dava fitoterapia, mudava para uma alimentação vegetariana, e ele era nutricionista. Quando ele falou que era nutricionista, eu falei, nossa, é isso que o nutricionista tem que fazer, né? Limpar o paciente primeiro para depois tentar nutrir, porque a doença vem por causa de um acúmulo que eu falo de lixo e bicho, né? Quando você tira o lixo e tira os bichos, você consegue tirar a causa das doenças, né? E o paciente ficava muito bem. Aí foi passando os anos, eu comecei, e eu no meu consultório de nutrição, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, puxa, é muito interessante, mas na época era muito precário, era uma coisa assim muito ainda muito rústica. E eu, com o meu consultório, eu falava, puxa vida, não estou fazendo um trabalho completo, tentando mudar a alimentação do paciente. Eu falava, tira o açúcar, tira isso, tira a carne, tira o glúten, tira os lácteos. A pessoa falava, eu sei que tem que tirar açúcar, mas eu não consigo, ter uma coisa aqui dentro que pede. E eu falei, puxa, eu estou falando para um drogado não se drogar e estou soltando ali na Cracolândia, né? Falei, bom, então, vamos aí pensando sempre nisso. Aí eu comecei a fazer a colonterapia nos pacientes e vi que realmente o resultado é totalmente diferente, porque eu vou tirando toda uma sujeira velha, os bichos lá velhos, e percebi que depois ele conseguia gostar mais de uma alimentação, tinha mais atração por uma alimentação saudável. E aí eu, como nutricionista, poderia fazer uma reeducação alimentar com muito mais resultados, né? E foi aí que eu coloquei a colonterapia na minha rotina, na minha profissão, né? Que hoje eu sou nutricionista e colonterapeuta, porque uma coisa leva a outra. Eu preciso primeiro limpar meu paciente para poder nutri-lo, para que o nutriente chegue lá na célula, né? E Então, foi isso que eu fui Sandra, fazendo. isso é uma coisa que a gente percebe muito, que as pessoas estão tomando muita suplementação, estão tomando medicamentos, remédios, e não adianta, porque o organismo não consegue absorver. Aí entra o seu trabalho da colonterapia, que é aquilo que você falou, primeiro tem que limpar a área para depois você nutrir, para depois você dar os nutrientes que o corpo está precisando, né? Então Isso. é um trabalho muito bonito. Então as pessoas muita gente está fazendo as coisas erradas. Então eu queria que você explicasse um pouquinho do que acontece e por que as mulheres estão sofrendo tanto e andando em círculos, né? Isso. Conforme a gente vai se alimentando errado no decorrer da nossa vida, né, muito glúten, lácteo, açúcar, isso começa desde lá da infância, né? Quando eu sempre pergunto para o paciente, como é que você nasceu? De parto normal ou de cesárea? Porque isso vai influenciar na formação da sua flora intestinal, que hoje chama microbiota, né? Se ele nasceu de cesárea, se mamou na mãe, isso já completa um pouco mais a flora intestinal. Se tomou muito antibiótico quando criança, né? Aquela criança que tinha sempre aquele monte de ite, otite, amidalite, sinusite, bronquite, se fez muita cirurgia, tudo isso já mostra o estrago do intestino que vem lá de trás, né? E aí o paciente me falando sobre isso, a gente já vê que isso já está há muitos anos. Ela mesma fala, a grande maioria são mulheres, né? Eu tenho intestino preso desde que eu nasci, nunca tive o intestino andando direito, minha barriga inchada, constipação, e dor de cabeça, e depressão, aí começa a dar um monte de outras coisas, porque o intestino ele vai acumulando essa sujeira, vamos dizer, né? Como eu estava dizendo, conforme a gente vai comendo errado, a gente vai inflamando a parede do intestino. E o intestino, para se defender de toda essa alimentação não saudável, ele forma um muco. E nesse muco vai grudando fungo, bactéria, parasita. E principalmente esses fungos vai mandando você comer açúcar, você comer carboidrato, pizza, feijoada, lasanha, frituras, todos esses alimentos que não são saudáveis. E a gente fala, puxa, eu queria fazer uma dieta, todas vêm falando, eu faço dieta, dura uma semana, 2, 3, mas depois eu não aguento, eu volto a comer as outras coisas não saudáveis. Porque aqueles bichinhos lá, que eu chamo de obsessores internos, estão o tempo todo, vai comer, a gente precisa viver, nós vamos ficar aqui bonitinho, aqui tá, dentro tá bonitinho, gostoso, você dá um monte de comida para nós. Então eles querem querem perpetuar esses maus hábitos, né? Sabe, Sandra, E aí, é por isso que muita gente tem compulsão em comer. Às vezes as pessoas querem chocolate, come todo dia, toda noite, quer comer um doce.
Às vezes ela abre uma Isso. caixa de bombom e não consegue parar enquanto não vê o, o fundo da caixa, e assim vai. Mas muitas vezes é porque ela tem que alimentar os bichinhos que estão dentro dela, não é assim? Exatamente, é um zoológico que se forma lá dentro, né? Essa inflamação, essa alimentação errada que a gente vai ingerindo, tem muitas proteínas alergênicas e agride a parede do intestino. Aí ele forma esse muco, os bichos ficam lá grudados e aí fazem a festa. E aí por isso que dá compulsão. Aí a pessoa quer comer o que os bichos mandam comer, né? Então, aí como é que a gente faz? Limpando tudo isso, você fala, puxa, eu não quero mais, eu gostava de refrigerante, eu gostava de açúcar, agora 5 da tarde, que é aquela hora de comer, beliscar aquele docinho, né? Puxa, eu não quero mais, não tenho mais vontade. Por quê? Tirou todo aquele muco, todo aquele biofilme, né? Que eu chamo de biofilme, cheio de bicho que fica pedindo. Aí quando você limpa, aí você mesmo, o próprio paciente fala para mim, porque às vezes tem alguns que falam, olha, não me tira o pão, outro fala, não me tira o refrigerante, não me tira o queijo, não me tira o doce. Eu falo, olha, não sou eu que vou falar para você tirar, você mesmo vai recusar. Aí depois que faz toda a limpeza, né, todo o protocolo direitinho, ele fala, puxa, eu adorava queijo, agora o queijo tem cheiro de vômito, né? Eu falo, pois é, aí agora você está conseguindo sentir o sabor e o cheiro daquilo que você estava acostumado, mas agora você está vendo que aquilo não é tão bom, né? Então ele mesmo vai recusando aquilo que já ele gostava tanto antes e depois não quer. E isso é excelente, né? Esse é o segredo. Porque as pessoas falam, eu quero deixar de comer essas coisas, eu não consigo por causa dos bichinhos, né? Então, tirando esses amiguinhos ruins, já começa a melhorar muito a alimentação. Isso. E você fala sempre em tirar o nosso lixo e o nosso bicho. O que seria Isso, isso que você tanto fala? O lixo e o bicho que tem meu dentro de Deus. nós e que está provocando esse zoológico interno dentro do nosso É, intestino. o lixo é tudo aquilo que não é saudável, não é natural. Então, são os alimentos que não são saudáveis, os agrotóxicos, pesticidas, metais pesados. A gente tem alumínio hoje na água da torneira, a gente tem mercúrio nos amálgamas, nos peixes de águas poluídas, o ar que a gente respira, os conservantes, acidulantes, flavorizantes, todos os químicos, né, que eu chamo de lixos, são os químicos, tudo aquilo que não é saudável, não é natural para a gente. E os bichos, que são os fungos, bactérias, parasitas, vírus, tudo isso que acaba grudando, entrando no nosso organismo e vai se alojando em algum órgão. Principalmente começando pelo intestino, que tem a função de absorver, cai no sangue, o sangue fala, opa, não posso ficar com um monte de coisa me entupindo aqui. E aí vai jogando para aquele órgão que é um pouco mais fraco, né? E é aquele que tem menos desintoxicação e é ele que vai acumular. Então, a gente fala, a pessoa tem a alimentação errada e tem a pele bonita, mas compensação o fígado dela está ruim, ou o baço, ou a articulação, pele, né? Vai para tudo que é lugar esses lixos todos que a gente acumula. Então, ou é por lixo, por esse excesso de coisas estranhas, pela alimentação e por químicos, ou por bichos, que é fungo, bactéria, vírus e parasita. Então, limpando isso, a gente já alivia muito o organismo, né? Então, daí vem a história da alimentação orgânica. O quanto é importante a gente comer, né, um alimento saudável, fazendo em casa e não comprar comida de prateleira de supermercado. Porque a gente sabe que tem os ITs da vida, aromatizante, estabilizante, né? Isso tudo. E outro dia você já explicou para mim, o conservante é o pior de todos eles. Isso, tudo isso vai agredindo o intestino, né? Que ele fala o que são essas coisas estranhas. Ele conhece verduras, legumes, frutas, carboidratos, raízes, proteínas, tudo que é coisa saudável, natural que a terra ou a árvore nos dá, né? Quando você industrializa, você tira os nutrientes, ou frita, ou assa demais, desidrata, de alguma maneira aquele alimento não é mais natural, não é como pegar uma fruta na árvore, uma verdura do chão. Então aquilo já vai roubar nutriente de você, porque foi roubado o nutriente dele, daquele alimento. Então, para Sim. ele ser metabolizado, ele vai usar vários nutrientes para formar enzimas digestivas, para fazer todo o seu metabolismo. Então,
E o conservante é aquele que mais estraga mesmo o nosso organismo. E toda essa alimentação industrializada é cheia de conservante para ficar mais tempo na prateleira, né? Que é o que o fabricante quer, que fique mais tempo na prateleira para não estragar, ele não perder o alimento, né? Então, o ideal é comer alimentos naturais e orgânicos, né? Porque hoje as verduras dos legumes têm agrotóxico de tonelada, e o agrotóxico vai acumular no seu sistema nervoso, no seu cérebro, e tudo que é lugar no seu organismo. E aí vai dando sintomas que a gente nem imagina lá na frente, né? Sabe, Sandra, hoje em dia todos os médicos, os nutris, estão todos falando em disbiose intestinal, né? Que é o desequilíbrio da flora e todo mundo já sabe também que o intestino é o nosso segundo cérebro. Olha a importância que tem isso e o quanto que isso vai influenciar no nosso cérebro e com isso no sistema nervoso, né? Então eu gostaria também, sim. Eu falo que esse nosso intestino é o nosso primeiro cérebro, né? Porque o que entra, o que chega nele, ele vai identificar, vai, né, olhar direitinho, analisar e vai mandar uma informação para o nosso cérebro de cima, né? A serotonina, por exemplo, 70% é fabricada no nosso intestino, né? Então ele manda essa serotonina para o cérebro. Serotonina é precursora da melatonina, você dorme melhor, você consegue ficar otimista. A serotonina é aquele hormônio aquela substância que você olha e fala, puxa, tá tudo horrível, mas amanhã vai ser melhor, eu vejo uma luz no fim do túnel. Agora, quando você não tem essa produção, você pode ganhar na loteria e falar, puxa vida, ganhei na loteria, agora que minha vida vai virar um inferno porque vou ser sequestrado, né? Então você olha sempre o lado ruim das coisas, né? Quando você não tem serotonina e pode ter depressão. Então, os alimentos saudáveis fazem a gente produzir os hormônios e os neurotransmissores todos bons para que a gente consiga, né, continuar vivendo no dia a dia, na luta do dia a dia e ser feliz e fazer planos. Agora, quando você não tem, já fica mais complicado, né? Tudo fica mais desanimado, né? A pessoa já fica mais desanimada, tudo fica mais escuro, né? Sim. Então, o lema é primeiro limpar para depois nutrir. Aí entra, como que se faz essa limpeza intestinal? Todo mundo conhece os enemas, que é o nível mais de intestino grosso. O que a sua proposta é a colonterapia, que começa a limpar desde cima, desde o intestino delgado. Então, já estão aqui perguntando aqui o que seria essa colonterapia que você faz nos pacientes? Eu chamo de nova colonterapia, né, ou delgadoterapia, né, porque aí os pacientes me traziam a colonoscopia. Chegava aqui para mim e falava, olha, eu fiz a colonoscopia, que é aquele exame que coloca uma câmera dentro do intestino grosso, para olhar se tem pólipo, se tem divertículos, se tem algum tumor. Então, o médico é um médico especializado nisso, ele põe a câmera dentro do intestino bem vazio e olha como é que está a parede do intestino. Aí o paciente chegava para mim e falava, olha, a colonoscopia está tudo limpo, meu intestino está tudo bem, não tem nenhum problema, mas eu tenho gases, eu tenho flatulência, o meu intestino não anda, eu não durmo direito, eu estou inchada, obesa, e eu tenho alguma coisa aqui. E ela põe a mão justamente aqui na altura do umbigo, né? Tem alguma coisa aqui, porque ali em volta do umbigo, que engorda, que incha, que aumenta, as pochetes, né, que a gente chama de pochete, é ali ou então ali na lateralzinha, já vai vindo para a lateral, a gordura vai correndo ali para a lateral. E eu falava, que coisa, não? E ficava naquilo no começo que eu limpava o intestino grosso. E quando eu via que a pessoa tinha o intestino grosso todo bem, não tinha as placas, aquelas mucos, não tinha nada daquilo. E a pessoa falava, eu quero fazer, tem alguma coisa aqui. Eu falei, bom, vamos fazer, vamos ver o que acontece, o que tem. E começava a sair aqueles biofilmes, como se fosse um catarro, como se fosse um lodo da parede do intestino. Eu falei, então isso não é do intestino grosso, isso está saindo lá do intestino delgado. Comecei a estudar sobre SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, tem o SIFO, que é o supercrescimento fúngico do intestino delgado, e vi que a bagunça era toda lá. Era lá que não conseguia digerir direito, não conseguia absorver, tinha mais bactéria boa do que bactéria ruim, principalmente se a pessoa tinha um histórico de tomar muito antibiótico, que destrói a sua grande parte da flora intestinal.
E aí comecei a estudar mais profundamente e vi que realmente, como o pessoal diz, o buraco é mais em cima. E vi que realmente é lá no intestino delgado. Imagina que atrás do seu umbigo você tem 6 metros de intestino assim todo dobradinho. E é nessas dobras que fica esse lodo, como se fosse um lodo mesmo de, de esgoto de cano mesmo, né? E aí comecei a perceber que realmente era de lá. Aí comecei a fazer um protocolo específico para soltar do delgado para cair no grosso, e aí consegui limpar. E uma coisa interessante, você estava falando das mulheres que têm a constipação, tudo isso, né? Quando você tem essa sujeira no intestino delgado, isso vai escorrendo para o intestino grosso. Sabe quando você tem aquele lixão que escorre aquela água que eles chamam de chorume, né? Então, essa substância, essa toxina desse intestino delgado, dessa crosta que está ali, velha, lá desde muitos anos, ele vai escorrendo para o grosso. Tudo isso é muito ácido, muito fermentado. E aí escorre para o grosso e inflama a parede do grosso. E aí o intestino grosso, ele estica, porque ele está inflamado. Tudo que está inflamado está inchado, está esticado. Ao invés de ele fazer o movimento para jogar o cocô para fora, ele não faz, ele fica parado. Aí você fala, eu tomo água, eu como fibra, eu como salada, tomo laxante. E não funciona, porque ele está recebendo toda uma lixaiada lá do delgado para o grosso, e o coitado é o último ali de todo o sistema digestivo que recebe essa inflamação, essa acidez toda e inflama. Então ele fica sempre assim esticado. Gente, socorro, come melhor, limpa esse intestino, porque eu só estou recebendo lixo, eu estou inflamado, eu estou aqui sofrendo. Então, quando você limpa o delgado, você para de jogar lixo no grosso e o grosso volta a fazer os movimentos e funcionar. É isso, é esse o objetivo, né? Fazer com que o grosso funcione. Porque se você não mastiga, não tem ácido suficiente no estômago para digerir, não tem probióticos, não tem enzima suficiente no delgado. Todo aquele alimento vai fermentar, vai criar esse lodo na parede do delgado e quem sofre é o coitadinho do grosso. Então, para salvar o grosso, a gente vai melhorando todas essas etapas para ele vai dizer, graças a Deus, tomaram uma providência aí e pararam de me dar chicotadas, né? Pararam de me chicotear. Sabe, Sandra, talvez essa inflamação, esse inchaço, seja o motivo de tantas mulheres ou homens que têm aquela barriguinha que não consegue tirar de jeito nenhum. Por quê? Porque é o intestino que está inflamado. Então, às vezes não é nem gordura, né? A pessoa está inchada, né? O que você acabou de falar pode ser a explicação disso. Por que todo mundo tem aquela faixa embaixo do umbigo que é bem cheinho? Por causa disso, a gente primeiro inflama, aí você incha, esse inchaço todo, essa retenção de água, retém também um monte de toxina, aí você começa a engordar, porque o seu metabolismo, o seu organismo cansa de tentar jogar aquela toxina para fora, e aí embola tudo e você começa a engordar. Então, quem engorda é porque está intoxicado. Então, não adianta você passar fome para emagrecer. Você tem que limpar o organismo. Aí a toxina vai embora e arrasta a gordura junto com ela. Não adianta você tentar tirar a gordura que está grudada na toxina. Ela não sai. Então, você tem que tirar a toxina para a toxina trazer a gordura, mandar a gordura embora. Falando a grosso modo, claro, tudo isso tem um metabolismo envolvido. Mas para as pessoas leigas entenderem como que a gente emagrece, é limpando, é desintoxicando o organismo. Aí como se você tirasse um lixo de dentro da casa e a casa volta a ficar perfumada. Né? Eu sempre falo para o paciente, você, quando ele fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu intestino, você está me dizendo, sua casa está suja, fedida, com rato e barata, e você está cansada de jogar perfume numa casa suja. É isso mesmo. Falei, então vamos tirar o entulho do meio da sala, que os quartos, a cozinha, o banheiro, tudo vai ficar cheiroso, inclusive a própria sala, né? Então, você tirando esse entulho do intestino, você para de absorver essa sujeira e jogar para os órgãos. Então, aí você dá um alívio para o organismo todo e ele começa a se autolimpar. Sim. E existem muitos pacientes que você começa a fazer esse processo de colonoterapia, só que as fezes ficam bloqueadas, não tem aquela limpeza, não tem aquela expurgação, né? Eliminação do biofilme. Aí você começa a observar cicatrizes, aquelas cicatrizes profundas, aquelas cicatrizes enormes que tem na região da barriga, que muitas mulheres têm,
tem muita gente, eu digo, cortando a barriga, porque eu É, vou citar um exemplo, as cicatrizes estéticas, abdoplastia. Ela pega das costas de um lado e vai até o outro lado. É enorme o corte. As cicatrizes enorme. da cesárea também. Tem gente que fez uma, duas, três cesáreas. Imagina a quantidade de trauma que tem nessa região, irritação do sistema nervoso. Então, quanta fibrose pode formar. Então, eu acredito que isso tem tudo a ver com o processo que muitas vezes você não consegue um tratamento eficiente. É isso que você tem visto em alguns Isso. pacientes? Exatamente. Eu faço muita massagem no abdômen, né? Em volta do umbigo, nas laterais, perto ali das costelas. Então, eu acabo massageando todo o abdômen, porque eu massageio em volta do umbigo, que é onde é o intestino delgado, e jogo tudo isso para o grosso, e o grosso ele faz uma volta e sai. E aí comecei a perceber que chegava num ponto e a paciente não soltava tudo aquilo que deveria soltar. Ela ainda sentia um pouquinho de inflamação, ainda sentia um pouquinho de gases. E aí, sem querer, um dia eu massageei uma cesárea, que aí as pacientes têm o corte da cesárea bem perto do osso ali de baixo. E No uma delas pubis. tinha do pubis ali, né? E uma Isso. delas tinha o corte um pouquinho mais para cima. E eu comecei a massagear assim, junto com o resto, sem pensar. E quando eu vi, nossa, começou a soltar, 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 soltar. Falei, essa cicatriz tem alguma coisa aqui a ver com a história, né? E aí outras delas começaram a falar da cirurgia de vesícula, que é aqui embaixo da costela. E, Sim. deixa eu dar uma massageadinha aqui para ver como é. E eu massageava e soltava mais coisa. Apêndice, a própria abdominoplastia, aquela cicatriz muito grande que vai de ponta a ponta. E falei, que interessante. E foi aí que eu conheci a terapia neural, né? Falei, nossa, olha aquilo que eu estava fazendo ali sem perceber, ajudando um pouquinho ali com a massagem que soltava, com a terapia neural vai soltar muito mais ainda, né? E aí seria bom você falar um pouquinho, né? Que eu estou falando aqui terapia neural, mas de repente as pessoas não sabem exatamente como é o seu trabalho, né? Que é o que veio a complementar o meu. Então eu conseguia fazer até certo ponto, e quando eu percebo, a primeira coisa que eu pergunto também, uma das primeiras coisas, quando eu pergunto na consulta é isso, você tem cicatriz? A maioria das mulheres tem cesárea. Eu falei, então, vamos desbloquear isso antes de fazer as sessões, porque aí vai ajudar muito mais na eliminação. E aí é o trabalho que eu tenho feito. Então, eu junto a terapia neural com a colonterapia, e o trabalho é duplicado por 10, né? É, Vai muito melhor. então, eu tenho recebido, sim, os seus pacientes. Quando você percebe esse bloqueio, você encaminha para mim. Aí eu faço toda uma história de vida. E a gente sabe também que toda cicatriz é um trauma. Por Sim, exemplo, no caso da cesárea, da pele até chegar ao bebê, são 7 centímetros de camada. E nesses 7 centímetros tá o corte e o trauma da pele, do tecido adiposo, do músculo, do ligamento, das artérias, dos vasos, das veias. Então, vejam quantos cortes tem que fazer. E depois, para suturar, o que o médico tem que fazer? Tem que unir, tem que unir até chegar sim, lá em cima. Então, veja que isso acaba interferindo em todo o sistema do corpo. Porque uma fáscia que foi comprometida, ela vai atingir as fáscias do corpo inteiro, porque do nosso corpo inteiro está formado por fáscias e músculos. Estão todos em movimento, assim, ó. É por isso que a gente faz os movimentos do corpo inteiro. Exatamente as fáscias. Imagina quando corta e forma uma fibrose. Quando é queloide, é pior ainda. Então, sim. toda cicatrização, ela deixa um trauma naquele local. Então, nesses locais que a gente faz a palpação na cicatriz, às vezes o trauma não é em toda a cicatriz, é em alguns pontos. Daí a importância da gente fazer a palpação. E aonde a gente aperta na pele e o paciente fala, ai, eu não sabia que eu tinha dor nessa É, cicatriz. Às vezes eu apalpo e o paciente fala, nossa,
uma corrente desceu pela minha perna. Então, olha o reflexo que tem aquela cicatriz no corpo inteiro e a pessoa nunca se deu conta. Então, na terapia neural, a gente cuida disso. A gente faz com que aquelas células que formaram aquela cicatriz, a fibrose ou o queloide, que é pior ainda, elas se reorganizam e formam células mais fisiológicas. Então, é muito comum o paciente falar que naquela cicatriz ele não sente nada, perdeu totalmente a sensibilidade de tanta coisa que cortou naquele ponto. Mas conforme a gente vai fazendo uma sessão, 2 sessões de terapia neural, a sensibilidade da pessoa vai voltando. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa, Né? maravilhosa. Então, é um reequilíbrio de todo o sistema nervoso. Então, tudo se reequilibra. E o que a gente aplica nessas cicatrizes? O que é a terapia neural? É você, naqueles pontos que você acha que está dando interferência, é você fazer aplicação de procaína. Só que ela não tem a função de anestesiar nada, e sim de desbloquear aqueles pontos de interferência para que aquela conexão que tinha sido interrompida, a informação do sistema nervoso se conecte outra vez e a informação do sistema nervoso passa a correr. É como se fosse uma pedra que coloca no rio, aí a água se esparrama toda. Você tirou aquela pedra no meio do rio, a água volta a fluir. E no corpo é a mesma coisa. Daí a importância de ver as cicatrizes no corpo. Então, o próprio umbigo já é uma cicatriz. A cesárea, a abnoplastia que as mulheres fazem tanto. E tem uma coisa muito interessante também. Tem tantas mulheres que, depois de um conflito, um divórcio, uma separação, ela está com a autoestima lá embaixo. Ela está se sentindo um lixo. Aí, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma cirurgia estética para levantar o peito, para levantar, às vezes, o bumbum, para tirar a barriga, né? Para tirar a barriga. Então, ela faz cirurgias estéticas enormes, mas a autoestima dela não levanta. Por quê? A depressão dela continua igualzinho. Mas por quê? Se ela fez aquilo para elevar? Porque todo aquele conflito emocional que ela passou durante a época da cirurgia ou antes, aqueles conflitos, traumas, aquilo tudo ficou gravado na memória daquela cicatriz. Por isso que não melhora a autoestima dela. Então, primeiro tem que desprogramar a região. Primeiro tem que desprogramar tudo que foi gravado do emocional naquela cicatriz. E isso pode acontecer com qualquer cicatriz do corpo, e não só da barriga. Uma cicatriz qualquer, da tireoide, dentro da boca, são todos traumas. E nada acontece ao acaso. Antes de fazer uma cirurgia, tem algum conflito? Tem alguma coisa que levou aquela pessoa a procurar aquilo? O que aconteceu? Por que ela teve que tirar um órgão? Muitas mulheres hoje em dia estão fazendo esterectomia, remoção do útero, porque tem algum problema no útero ou é para prevenir um mal que tem, né? Então, tem muita gente que não está acreditando no equilíbrio da pessoa. Isso. Mas nós temos condições de fazer, de limpar o terreno biológico, como você está ensinando aqui, através da colonterapia. Então, é possível fazer com que aquele corpo se recupere, se reequilibre, se regenere, ao invés de ficar removendo o órgão. Porque aquele órgão vai fazer falta. Sim. E te limpa o lixo físico e limpa o lixo emocional, né? Que é isso que você está falando. É aquilo que aconteceu quando aquela pessoa fez aquela cicatriz, como ela estava pensando, como estava a vida dela, os problemas.
E aí aquilo fica grudado, né? Fica ali registrado. Então, às vezes, fisicamente, como eu faço, limpo o lixo, mas falta esse pequeno, grande detalhe, que é o desbloqueio dessa cicatriz. Porque senão a cicatriz continua lá e daqui a um ano ela está de novo com o intestino cheio de biofilme. Então, o objetivo é esse, é limpar das duas maneiras. Física, mental, emocional, espiritual, a gente acaba pegando todos os níveis aí, e a própria pessoa fala, puxa, agora eu estou pensando diferente, eu estou lembrando tal coisa, né? Algumas choram, né? Aquele choro que não chorou lá 10 anos atrás. Então é um renascer, né? É um renascimento, né? Eu acho lindo isso. A gente vê, acompanha tudo isso das pacientes, que é a causa mesmo, é a a causa profunda da coisa. Se não for aí, se não for ali nesse ponto, fica tudo mais superficial, né? Então, eu acho que a base é essa. Aí, depois disso, a paciente pode fazer outras terapias, o que ela quiser, que esse aquário está limpo, né? Aquilo que a gente ouve, né? Um peixe está doente dentro de um aquário sujo, a gente vai lá, trata do peixe e põe ele de novo no aquário sujo. Não, tem que limpar todo esse ambiente, todo esse aquário onde as nossas células vivem, né? Limpar e desbloquear. É isso aí, é um trabalho maravilhoso mesmo. Realmente são pessoas privilegiadas que conseguem fazer essa limpeza nesse ponto, né? São pessoas que entendem esse processo, que é o que eu falo. Tem pessoas que entendem e pessoas que não entendem. Tem pessoas que a gente fala, isso é assim, 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 a pessoa fala, nossa, imagina, isso não entendi, não quer, não está ligada na coisa. E tem outras que você explica, como a gente está explicando aqui, fala, puxa, é verdade, é isso é isso que aconteceu comigo, é isso que eu estou precisando, é isso que está faltando, que eu já fiz isso, 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 e é a última captada, né? A última. E é isso aí, a gente estudar e entender o processo todo que a gente consegue limpar, né? Então, nesse processo que você faz de coloterapia, a gente atua junto ao nível de cicatrizes. E quando a gente trabalha com as cicatrizes, acontece tanto o desbloqueio físico, né? Aquela fibrose, ela passa a fluir o impulso nervoso ali, e também tem o desbloqueio emocional. Então, eu queria explicar o que é esse desbloqueio emocional, que pode ser que alguém não tenha entendido. É muito comum, quando você aplica a procaína numa cicatriz, a pessoa ter uma catarse. Essa catarse pode ser um choro, pode ser uma gargalhada, uma tristeza profunda. Ela começa a relembrar tudo o que aconteceu de conflito naquela época e ela começa a falar. Então, a primeira coisa que ela fala é o que estava na memória e veio para fora. E às vezes são coisas que ela tinha esquecido completamente. Mas como a gente está trabalhando com a memória das cicatrizes, pode vir uma emoção grande. Então, sim, ela relembra de uma coisa. Aí sim, a partir do momento que faz essa desprogramação, esse desbloqueio emocional e físico da cicatriz, aí a vida dela passa a fluir. É o que você falou agora há pouco. A pessoa começa a ficar mais feliz, ela fica de bem com a vida, para de ficar enchendo o saco, fica ranzinza. Né? É então, verdade. é muito gratificante quando a gente vê esse processo acontecendo. Né? E é tudo ao nível de sistema nervoso, porque quem comanda tudo é o sistema nervoso. E todas as terminações nervosas do nosso corpo, elas terminam na nossa pele. Por isso que qualquer cicatriz na pele, qualquer cicatriz, pode ser até uma pancada, uma tatuagem, brinco, piercing, qualquer coisa que a gente faça na pele é uma agressão para o sistema nervoso. Então, a partir de hoje, eu espero que muita gente vá com calma, não façam cirurgias somente pelo lado estético, veja se realmente tem necessidade de fazer aquela cirurgia, né? Porque é uma agressão para o sistema nervoso e depois ela não sabe por que no futuro ela está doente, né? Por que ela está com algum problema, por que ela tem uma doença crônica, por que ela tem uma doença autoimune.
E muitas vezes nem um médico sabe da onde que veio aquela doença É, autoimune por falta desse conhecimento mente, entre o intestino, a limpeza, coloterapia, a limpeza do terreno biológico, lógico. a interferência das cirurgias e das cicatrizes no sistema nervoso. Então, as Nervoso. pessoas, hoje em dia, tá todo mundo dando tanta importância para estética, forma, É, beleza, né? E tá esquecendo da saúde. é, Isso para mim é preocupante. muito. E outra coisa que a gente não falou aqui, a lipoaspiração, né? Também é outra coisa que enche a barriga de cicatrizes, né? Que vai fazendo todos aqueles movimentos. Imagina, fica, não é nem uma cicatrizinha retinha, né? É uma coisa pior ainda, né? Porque incha, fica aquela barriga toda inflamada. Nossa, é terrível, terrível, terrível. Mas é o que a gente vê muito por aí, como você falou, as pessoas estão preocupadas com a parte de fora e lá dentro vai acontecendo esse caminho tortuoso e chega numa doença que às vezes você nem imagina. Dente, né? Outra coisa também, né? Os dentes, raízes, canais, a extração de dente que forma uma cicatriz, as amígdalas que arrancam, que tiram às vezes desnecessariamente, e aí vai, por aí vai, né? Só aqui na boca e na Sim, garganta já tem um monte de cicatriz, né? Que sim. aí vai afetar todo o resto do organismo. É assim mesmo. Falando em boca, Sandra, olha só. Você acabou de falar das cicatrizes, da boca, dos dentes. Lembrando que os nossos molares têm tudo a ver com o estômago, baço e pâncreas dentro da medicina chinesa. Então, o meridiano que passa pelos molares é exatamente aquele que passa pelo estômago, baço e pâncreas, tá? Olha, E nos pré-molares é o intestino grosso. Então, olha só, olha, a interferência que tem aquilo que o dentista coloca na boca ou o dente que é extraído, ela vai, em algum momento, interferir naquele meridiano que passa no intestino grosso. Então, tem essa correlação de cada dente com os nossos órgãos. Olha, sim, cada a dente está res... ligado, é maravilhoso. Tá? Então, a responsabilidade do dentista é muito grande. Então, Grande. hoje, eu dou muita aula de formação exatamente para ensinar os dentistas a fazerem essa correlação dos dentes com o nosso corpo inteirinho. E a mulher, olha só, a região dos incisivos da frente tem tudo a ver com o sistema urogenital da mulher, não só da mulher, como do homem também, né? Então, essa região da virilha, dos órgãos genitais, tem tudo a ver com a região dos incisivos. Então, a gente sempre Olha, tem que observar as duas coisas. Vamos ver o que tem no corpo, o que tem de doença, mas vamos ver o que o dentista também fez, as cicatrizes. Então, tem que cuidar das cicatrizes da boca, porque aquilo vai influenciar diretamente naquele órgão que está relacionada com aquele dente. dente. Muitas pessoas têm problema no órgão X, Y, Z, até tumores, né? Pode ter nesse órgão. Quando você vai ver, é um dente que está ligado àquele órgão, que está com um problema grande, e que se você não resolver o problema do dente, aquele órgão nunca vai se regenerar e nunca vai melhorar, né? Tem tudo a Nossa, ver ali na boca. você falou uma coisa super, super importante. Hoje eu já expliquei sobre isso para uns 10 pacientes meus, tá? Muitas vezes o paciente faz um canal ou aquele dente morreu e deu uma infecção, deu um foco de infecção em um dente e ele faz canal. Então, aquele dente não vai doer, não vai doer, mas o foco tá lá, porque o dente está morto. E aquele foco vai aumentando, aumentando. O que é o foco? É um acúmulo de bactérias, é infecção. E isso, através da corrente, através do sistema nervoso, pode atingir qualquer parte do Parte, nosso corpo, principalmente o órgão de choque, o órgão que é mais enfraquecido. sim. E se ele for no dentista comum, ortodoxo, o dentista vai falar assim: para que mexer? O dente não está doendo.
por que que você vai mexer? Deixa o dente aí. A hora que quebrar o dente, aí você vem aqui e eu trato, tá? Isso está completamente errado. Se tem um foco, tem que tirar aquele foco, porque muitas vezes aquele foco é a origem de uma doença autoimune que ele tem e o médico não sabe de onde que veio aquela doença. Às vezes, aquele foco de infecção é a origem de qualquer doença crônica que ele tenha. Então, é importante remover todos os focos da boca ou tratar. Então, isso é uma coisa que a odontologia biológica ou integrativa ou sistêmica dão muito valor para isso. É tratar o indivíduo como um todo e não apenas isso aqui, tá? Nós estamos falando de boca porque isso tudo também tem a ver com a colonterapia que a doutora Sandra está falando. Porque não adianta só mexer na barriga, no intestino, né? Vamos começar a fazer essa correlação. Por isso que nós estamos aqui, para dar exatamente esse conhecimento que as pessoas não têm, ou têm dificuldade para entender. Né? Então, eu espero que essa live dê esclarecimento e faça com que as pessoas comecem a enxergar a pessoa como um todo, e não apenas aqui, ó, especialista em olhos, especialista em boca, especialista em garganta, especialista na parte gástrica. Não, a gente tem que unir tudo. A gente tem que enxergar o paciente como um todo, porque está tudo ligado. O sistema nervoso liga tudo. O sistema muscular, esquelético, linfático, ele liga o nosso corpo inteiro. Por isso que não pode ficar dividindo o corpo em várias pessoas. O intestino tem tudo a ver com outras partes do corpo. O intestino tem tudo a ver com os dentes também. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que saber. Que não adianta só pensar no corpo e esquecer da boca. Sendo que muitas vezes a origem do problema está dentro da boca. É esse conhecimento que a maioria não tem. Tá? Então, eu sei que daqui vão surgir muitas dúvidas. Então, eu me disponho a responder as perguntas no Instagram ou no direct, tá bom? As pessoas estão livres para fazer as perguntas. E outra coisa também, a doutora Sandra, ela fala muito em biofilme, a remoção. Inclusive, tem gente aqui perguntando, tá? O que é biofilme? Acho que é alguém que acabou de entrar agora. Então, eu gostaria que você repetisse. E para quem quiser ver o biofilme, entra no Instagram da doutora Sandra. É doutora Sandra Nogueira. Entra, porque ela tem um monte de vídeo que mostra o que é biofilme. Ela pega o palito e puxa o biofilme. A impressão que dá é que aquilo é uma lombriga, que aquilo é uma teia, mas não é. É o biofilme, é aquele muco, é o lodo que ela fala, né? Então, é importante. Eu adoro quando eu faço limpeza, eu vejo no vaso o biofilme, eu pego um palito e eu puxo e eu tiro foto e eu mando para a doutora Sandra. Doutora Sandra, tá saindo biofilme. Eu vibro, olha que legal. É verdade, eu também adoro, né? As pessoas olham para mim e falam, nossa, por que você gosta disso? É porque sim, é uma coisa tão maravilhosa poder tirar isso das pessoas, né? Dá um alívio para o sistema todo. Eu falo que é renascer nessa encarnação, né? É limpar todo aquele lixo velho, o seu passado todo, para daqui para frente você ser uma pessoa nova, com uma absorção nova, com novas células, porque você vai absorver mais os nutrientes e vai formar células filhas e netas e bisnetas das células de hoje. Então, em 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, você é uma pessoa nova, porque você tem células novas. Hoje, eu não sou a mesma pessoa de 1 ano atrás, eu estou com todo o meu organismo com células novas, né? E o biofilme ele é formado justamente por uma má alimentação, lá desde criança, que a gente vai fazendo, principalmente as proteínas da farinha de trigo, que é o glúten, e é a proteína dos lácteos, que é a caseína. São proteínas grandes que nós não conseguimos quebrar. O ser humano não consegue digerir a proteína do leite e dos derivados, e a gente não consegue digerir a proteína, o glúten, que é a proteína da farinha de trigo.
Tem um tal de Dr. Alex Fasano, ele é um italiano, que hoje é a maior sumidade em glúten. Ele diz que nenhum ser humano consegue quebrar o glúten utilizado hoje, porque há 50 anos eles estão mudando as plantações de trigo, né? O trigo mistura um com outro, com outro, com outro e vira um glúten transgênico, um glúten Frankenstein, que eu chamo. Então, ninguém consegue digerir. E esse glúten, essa caseína, chega no nosso intestino delgado, a gente come, chega no estômago, o estômago fala: eu já falei 10 vezes, 1000 vezes que eu não tenho enzima para quebrar esse glúten, essa caseína, não consigo quebrar essas proteínas. Vai para o intestino delgado e fica irritando a parede, porque ele quer, ele está inteiro, está ali todo fazendo uma bagunça ali no intestino delgado. E o intestino delgado forma esse muco, igual que a gente quando está resfriado. Quando a gente está resfriado, forma um catarro no pulmão por causa de um vírus, uma bactéria que entrou, então o pulmão faz esse muco para se proteger, englobar esse bicho e matar ele e jogar fora. E no intestino, devido a tanta agressão, o intestino fala: peraí, deixa eu formar essa proteção, porque senão vão me furar aqui. E ali fica esse muco, esse catarro, esse lodo, e ali vai juntando fungo, bactéria, vírus, parasita e vira um condomínio de bicho. Esse é o biofilme. É o bio no filme, o vida no muco. E ali vai ficando esses bichos fazendo aquela bagunça toda, vai jogando toxina para o organismo, vai mandando você comer porcaria. Então, esses que são, como eu falo, né, os obsessores internos que a gente tem que tirar, porque senão a gente fica refém de um monte de bicho no intestino, comendo os nossos alimentos, e não sobra nutriente para o cérebro. Então você fica refém desses bichos mandando você comer porcaria, e de um cérebro que fica: ó, não chegou nada aqui, você come, mas o nutriente não chega, vai comer açúcar que eu preciso de glicose para pensar. Eu vou morrer, vai fazer alguma coisa. Aí você fica naquele desespero, que é quando dá compulsão, quando dá ansiedade, e aí vira um inferno a vida da gente. Então, vamos limpar, desintoxicar para nutrir, né? É limpar o organismo, limpar a célula, tirar o lixo da célula para que o nutriente possa entrar. É simples assim, é fácil assim e tem uma vida nova, né? Esse é o objetivo, é mudar a vida das pacientes. Por isso que eu fico feliz de ver os biofilmes. Eu falo: puxa, mais um salvo do purgatório, mais um que não vai para o inferno, mais um que vai para o céu, vai limpinho lá para o céu, né? Exatamente. Que é esse o objetivo. Eu estou vendo aqui a Pamela falar: ai, credo, é que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo no intestino. Aí, dentro do nosso corpo. Aí quando você vê aquilo saindo de você, fala: nossa senhora, eu estava alimentando toda essa bicharada toda dentro de mim, né? Porque fica tudo dentro daquele lodo, mas não é. Sai um negócio comprido, mas aquilo não é um bicho só, tá, gente? É um acúmulo, é um muco cheio de bactérias e fungos. Tá? Isso, exatamente. Ó, tem uma pergunta aqui. Se criança pode fazer colonterapia? Olha, eu não faço em criança porque tem que colocar uma canulazinha no ânus, né? Porque é mais ou menos como se fosse uma lavagem intestinal. Então, para criança, eu acho que pode ser até um pouco traumatizante a gente fazer isso. Eu faço o protocolo sem fazer a sessão, um pouquinho mais devagar, uma coisa mais lenta, que aos pouquinhos a gente vai conseguindo limpar. E a criança, às vezes, não tem tanto biofilme, ela ainda não criou todos aqueles monstros lá de biofilmes. Então, é mais fácil com alguns suplementinhos que eles conseguem tomar, que são mais gostosos, e alimentação. Aí ele consegue mudar a alimentação, porque hoje a maioria das crianças estão tudo viciadas em fast food, tudo esse tipo de coisa, né? Então, o ideal aí eu consigo fazer devagarzinho. Geralmente a mãe também tem, né? Quando a criança tem problema intestinal, a mãe também tem, a família toda, né? Provavelmente tem. Então a gente acaba fazendo uma limpeza familiar, né? Acaba limpando a família toda. Sim. Pois é, a nossa live está chegando ao final e eu queria saber se você tem alguma coisa, alguma mensagem para deixar aqui para as pessoas, um alerta. É sempre se auto-observar, né? Sempre perceber se aquele problema não está melhorando, é lixo e bicho. Começa no intestino, né? Porque o que você come de errado ou de certo, primeira coisa ele vai bater ali no seu intestino. Vai tentar fazer uma pré-digestão no estômago, se você não tem ácidos ou enzimas suficientes, vai essa bagunça para o delgado, e é ele que fica recebendo toda essa bordoada e fica se auto-inflamando.
E aí essa toxina vai para os órgãos. Então, para cada um, como eu falei no começo, vai para um órgão. Para um vai para a pele, para o outro vai para o cérebro, para a articulação, para o fígado, para o rim, para o baço. E aí aquele órgão fica sofrendo. Então, pera um pouquinho, por que esse órgão está sofrendo? Foi alguma coisa estranha para ele, que é o que está acumulado no intestino. Então, sempre pensar primeiro no intestino. Hoje todo mundo ouve falar, né? O intestino é o segundo cérebro, o intestino, a microbiota, se você não formou sobre microbiota direito, você tem o sistema imune baixo, o nosso sistema imune é mais alto, é maior no intestino do que no resto do corpo. Então, o intestino hoje é um grande órgão responsável pela sua saúde, pela sua imunidade ou pela sua doença, né? Então, sempre vai no intestino primeiro. Passou mal, teve alguma coisa, espera, o que eu comi ontem? O que eu comi anteontem? É ali o coitado do intestino que está levando as bordoadas. Então, sempre olhar intestino e boca, que ali um está ligado com o outro, né? E o que um faz, o outro percebe e bloqueia ou adoece, né? Sim, sim. E o que eu gostaria de deixar de alerta para todo mundo é que a gente tem que ser mais econômica possível quanto às cicatrizes que a gente provoca no corpo. As mulheres, em vez de fazer cesárea, vamos tentar partir para um parto normal. Vamos fazer a coisa mais natural possível, sem agredir o corpo da mulher, sem provocar cicatrizes, porque a gente sabe que toda cicatriz é traumática. É lógico que cada caso é um caso, às vezes o médico realmente indica uma cesárea, mas se não, vamos tentar um parto normal, sem provocar cortes na barriga da mulher. Ou se precisar fazer esses cortes, né? Se realmente precisa, você fazer esse tratamento, você desbloquear, né? Pelo menos não vai ficar com essa cicatriz o resto da vida atormentando o organismo todo, né? Fazendo todo esse estrago. Ah, a criança está sofrendo, está acontecendo alguma coisa? Tem que fazer, lógico, né? Às vezes realmente precisa. Vai desbloquear, porque cicatriz está ali fazendo um estresse crônico no organismo e está atrapalhando, como você falou, todo o sistema, né? Então, sempre desbloquear. Hoje, o pessoal aprendeu isso, né? Tem cicatriz? Tem que tratar, porque a cicatriz vai amanhã criar alguma coisa ali, né? Sim, eu acho que essa live foi bom também para isso, né? Que nem toda cicatriz ela vai deixar sequela para o resto da vida. Não, é o que você acabou de falar. É só desbloquear, tem que cuidar, tem que tratar. Principalmente aquelas cicatrizes que foram traumáticas na hora. Sabe aquelas que o ponto caiu, que deu fístula, que sangrou, aquelas que viraram queloide, essas são aquelas que coçam a vida inteira. Aquelas que ficaram com uma cor bem escura, ou aquelas que ficaram com uma cor vermelha. Essas são as cicatrizes que falam e que estão pedindo socorro. Socorro! Eu não estou bem, cuida de mim. Então, tem aquelas cicatrizes piores, aquelas que falam, tá? Então, essa é a mensagem. Que se fez, ok, mas tem como, através da terapia neural, desbloquear essas cicatrizes, tá bom? Essa é a mensagem que eu dou. E eu agradeço a presença de todos vocês, do público. Tem muitos médicos, dentistas, pacientes, amigos. Ótimo. Queria agradecer a todos vocês e principalmente a doutora Sandra Nogueira, que é uma excelente profissional. Ela é minha terapeuta também, por isso que eu trouxe aqui, para que todos vocês conheçam o trabalho dela. Muito obrigada, doutora Sandra. Eu que agradeço e muita paz para todos vocês, através da sabedoria, né? A gente consegue arrumar muita coisa na vida da gente através do conhecimento. Então, vão sempre atrás do conhecimento que você só tem a ganhar. E o que precisar de mim, estou à disposição. Isso, tá bom. E essa live vai ficar gravada, tá bom? Não se preocupem, tá? Muito obrigada a todos. Obrigada, Sandra. Tchau, tchau. Tchau.